Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo livro de exercícios e com Luciana, livro texto. Antes da gente começar, quero desejar primeiramente para você um dia super abençoado, iluminado, produtivo, de muita paz, de muita harmonia. Gratidão universo, se você vai descansar, muito descanso para você também, muita tranquilidade. Antes da gente começar a nossa leitura de hoje, eu quero pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva. Se você tem acompanhado as leituras aí, as lições, se você tem feito, compartilhe para aquelas pessoas que você vê também que vai fazer sentido essas leituras, para que ela possa fortalecer, né, mudar o mindset dela e que esse ano seja um ano transformador na sua vida através desse conteúdo, que eu possa estar sendo usado como instrumento aí para trazer essas mensagens para vocês. Então eu espero que eu não seja por mim, né, mas seja pelo nosso Criador, que as minhas palavras possam alcançar aquelas pessoas que realmente precisam. E se fizer mais sentido ainda para você, conta para nós aqui, compartilha como que está sendo a sua jornada, quais são as dificuldades. Eu sei que não é fácil, né, a gente implementar novos hábitos, principalmente quando são mudanças tão significativas. Sabe por quê? O nosso corpo, né, ele tem o costume de economizar energia, é natural dele. Só que quem controla tudo isso é a nossa mente. Aí ela fala aqueles 5 minutinhos a mais na cama, não vai fazer mal. Ai, que gostoso. Aquele, vou comer um brigadeiro a mais, né? Aquele docinho, ficar com aquela preguicinha, vou ver aquela sériezinha, comer aquela besteirinha. Então tudo isso a gente está entendendo que é dominado pela nossa mente, a nossa resistência, né? Então, tudo que você for fazer novo vai te gerar uma grande dificuldade, uma grande resistência. Então, seja prático, né? Seja forte para você ter esse entendimento e começa a sair um pouco do ambiente para observar a sua mente. Então, essa é a proposta desses exercícios. Então, compartilha aí com nós qual que está sendo a sua dificuldade. E eu sei que não é fácil, e as minhas estão sendo bastantes. Tem dia, talvez, isso aqui que eu não consiga fazer, como o livro sugere, 3, 4 vezes, 5 vezes, eu faço uma, às vezes eu faço aqui na hora do exercício, mas a hora que eu faço a primeira leitura, depois eu lembro às vezes fazer 1, 2, faço à noite, vou conversar com alguém, eu sempre tento falar do assunto, com aquelas pessoas que eu amo, né, que estão perto de mim. Essa é a transformação, é o passo a passo, é a gente começar a reprogramar nossa mentalidade aos poucos. Quando eu dou um 360, eu dou um cavalo de pau, tento mudar a rota, eu tenho que ser muito consistente, para que eu não possa largar isso no meio do caminho. Acontece mais. Eu sou desse tipo de pessoa, que às vezes eu começo um projeto, eu vou com toda a minha energia, eu ponho toda a minha força lá, eu começo a executar, só que chega uma determinada parte do momento, eu perco essa energia. Aí parece que não faz mais sentido para mim. Então, como que eu estou conseguindo mudar isso? Rotina, fazer a coisa que tem que fazer, todo dia. Uma coisa muito interessante que eu ouvi, né, até um corte de podcast do Clóvis, ele fala assim: liberdade, eu quero ter liberdade, mas liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero. Que quando eu faço tudo aquilo que eu quero, eu estou cedendo aos meus desejos, eu estou cedendo ao meu interno. Então, às vezes, a liberdade é fazer as coisas que têm que ser feitas para que eu possa ter liberdade. Então, essa é um grande insight, né? Então, será que eu tenho que realmente fazer essas coisas? Tem que fazer. Ou você só passa a ser ou você é apenas um escravo dos seus desejos, dizendo que tem liberdade. É meio crazy, é louca a ideia. Mas é isso. Você é escravo se você não se compromete à mudança, se você não se compromete a ser incompetente para fazer as suas coisas. Vamos lá para a nossa lição de hoje. Então, livro de exercícios, parte 1, lição 13. E o tema da nossa lição de hoje é, deixa eu colocar aqui para vocês. O tema da nossa lição hoje é: um mundo sem significado gera medo. Leitura do parágrafo 1. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo
que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Olha que coisa, né? Ontem a gente fez o exercício, o que ontem falou, né? Eu estou transtornado porque eu vejo um mundo sem significado. E hoje ele fala que não tem como, é impossível ser sem significado. E de fato é. Só que a grande questão é que é como eu percebo se tem significado ou não tem significado. A ideia, às vezes, muito do exercício é muito da gente trazer essa visão mais ampliada, né? Dar um zoom out da nossa mentalidade, sair um pouco para fora e ver o que está de fato acontecendo aqui na nossa mente. Mas de uma forma como um terceiro, não como uma primeira pessoa, para mim não ficar inundado nas minhas emoções. Parágrafo número 2. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. O ego se lança freneticamente para estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. Ou seja, tudo que vem do meu ego está baseado em algo irreal. E é uma briga constante essa questão do ego. O ego, ele é perigoso, né? É o nosso, digamos assim, eu acho que eu considero, né, fazendo uma analogia, o ego é como se fosse o capetinho, ele fica ali o tempo todo te cutucando. Parágrafo 3. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser para ti que te iguales ao ego, que te igualas ao ego. Ou seja, né, tem coisa aqui que às vezes a gente tem que entender o que tem significado ou não e algumas coisas aceitar sem medo. Por exemplo, se eu chegasse e te desse uma mala de dinheiro hoje aqui, você ia chegar, você ia falar, qual o significado disso? Mas você ia aceitar essa mala de dinheiro? Claro que você ia aceitar, né? Por quê? Porque é algo que tem valor. Mas você ia questionar, você ia aceitar sem medo? Ia. E por que a gente não aceita certas coisas sem medo? Porque muitas delas, às vezes, estão ligadas ao nosso ego. Principalmente quando eu falo em fazer novos hábitos, né? Uma nova atividade. Por exemplo, eu treino jiu-jitsu, vai fazer 10 anos agora, né? Que eu comecei em outubro de 2014 a treinar jiu-jitsu, a primeira vez que eu vesti um kimono. E quanto nesses 9 anos, né, eu fiquei 1 ano e pouquinho sem treinar por causa da pandemia, e olha só, uma questão muito interessante, sempre que eu vou lá fazer os meus treinos, boa parte da minha jornada eu sempre me senti frustrado, por não conseguir realizar determinadas posições, por não conseguir dominar determinados aspectos do que envolvem, né, esse esporte, mas eu consegui instalar isso de tal forma na minha rotina como uma questão de não só lifestyle, mas de saúde. E eu aprendi que ali, muito da minha paciência, da minha calma, foi vindo dali. Porque tem momentos que são extremamente desconfortáveis, sufocantes. Às vezes você está numa movimentação, seu adversário te domina. Às vezes é um adversário muito mais pesado, né? O que a gente carinhosamente chama de bigorna, que é aquela galera acima do peso, o cara vai colocar uma posição, te coloca totalmente desconfortável, sufocante. Você fala, meu Deus, eu preciso respirar. Você caça ali tudo qualquer divindade, tudo qualquer energia para você sair daquela situação. E às vezes o nosso ego é assim, ele pode ser para bom, ele nunca é para bom, né? Ele sempre é para ruim porque ele está tentando o tempo todo sufocar. Ele está tentando te aprisionar no pensamento e às vezes em tudo que é irreal, que é o medo, que é o sofrimento, que é a dor, que é essa disputa com o nosso Criador, né? Que é a questão da vaidade. Então o ego é uma coisa muito perigosa. Então eu tenho que saber dominar, controlar as minhas emoções. Então eu tenho que entender quando é o ego
que é algo que é sem significado ou quanto é algo que é realmente significativo para mim, eu aceito aquilo. Então, quando eu passo a entender isso, eu estou mais conectado com o Criador, né? Com o divino, com nossa parte mais sábia, digamos assim. Parágrafo 4, vamos continuar aqui. Os exercícios para o dia de hoje deverão ser feitos cerca de 3 ou 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto, no máximo de cada vez. Devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, abre os olhos e olha lentamente ao redor, dizendo: eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Repetindo mais uma vez, eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo, enquanto olha à tua volta. E fecha os olhos e conclui com: um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Um mundo sem significado gera medo porque eu acho que estou em competição com Deus. Primeiro, né, de olhos abertos, eu estou olhando para um mundo sem significado. Repetindo, eu estou olhando para um mundo sem significado. Fecho meus olhos. Um mundo sem significado gera medo porque eu acho que eu estou em competição com Deus. É isso. Parágrafo 5. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura e provavelmente a descartarás como prepóstera. Eu até pesquisei aqui prepóstera, né, que é uma palavra que a gente habitualmente não está acostumado. Ela tem um significado ou sentido de denotar, notificar, declarar, intimar, tá? Então essa palavra eu pesquisei porque realmente eu não a conhecia, tá? Então, medo, né, essa questão de intimar. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo manifestado ou reprimido que ela possa despertar. Parágrafo 6. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta não pensar nela, nem pensar nela, exceto durante os períodos da prática, no momento presente. Isso será o suficiente. Então, fora o momento da prática, né, não tenta pensar nisso, tá? Então, você vai lançar lá: eu estou olhando para um mundo sem significado. Aí você vai fazer a segunda parte. Aí você vai fechar seus olhos. Aí você repete lá: um mundo sem significado gera medo porque eu acho que eu estou em competição com Deus. Então é isso. Então basicamente esse exercício aí para hoje, tá? É uma resistência muito grande que a gente tem de fato, né? Para que determinadas coisas possam ser alteradas. Mas eu digo para você, vai aos poucos, né? Vamos virar nossa chave aí que a gente vai conseguir e vai dar tudo certo. Antes da gente continuar aí, mais uma vez pedindo sua ajuda, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ativa as notificações, curte, compartilha com aquelas pessoas que você acha que faz sentido essa mensagem chegar. E deixa o seu comentário, conta para nós, vamos compartilhar aí, né? Eu sempre estou falando aqui, não seja tímido, porque somos poucos aqui ainda, mas conta para nós como que está sendo fazer as atividades, se você tem feito. Não precisa ter receio, né? Não precisa ter medo, porque a gente está junto aqui nesse aprendizado, para a gente encarar esses novos desafios aí e seguir adiante com essa reprogramação do nosso mindset. É isso aí, meus leões, minhas leoas, fim da leitura de hoje. Tamo junto até depois do fim, nossa contagem progressiva, 13 de 365, e amanhã, firme e forte, 14 de 365. Tamo junto, até a próxima.